Glória a Deus. Querido, e o tema de hoje é a transferência. E o que é a transferência, querido? É aquilo que você desejar no seu coração. É transferência de unção, é transferência de riquezas, é transferência de dons. E eu quero aqui, irmãos, dizer algo para você. Isso estava permeando no meu coração há algumas semanas. Você sabe que tentei pregar 2 vezes, né? E 2 vezes eu fui colocado de banco. É claro que não, queridos. Não fui colocado de banco, mas a oportunidade foi dada, né? Tanto para Marisete. Eu fiquei muito feliz porque naquele dia eu recebi muito. E nessa da quinta agora não teve por causa das manutenções que está acontecendo. Você gostou do púlpito da sua igreja? Bonito desse jeito? Daqui a pouco vai ter um LED ali com uma luz bem fluorescente. E não é a glória em mim. Vai ser uma luz bem fluorescente, mas é uma glória em mim e em você. Amém? E eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso. Amém? Então, queridos, para iniciar aqui esse tempo maravilhoso, eu sei que já foi orado aqui, né? Oramos no louvor, oramos aqui na oferta. E uma coisa que a gente entende, irmãos, lendo a Bíblia, é que no Antigo Testamento Deus se movia através de reis, sacerdotes e profetas, aonde naquele tempo a unção ela vinha sobre eles para o serviço. Graças a Deus, irmãos, que naquele tempo eles consideravam isso e andavam naquilo que Deus tinha. Mas eu e você, irmãos, na nova aliança somos privilegiados. Vou repetir, mas eu e você na nova aliança somos privilegiados. E por que não somos privilegiados, irmãos? Porque na nova aliança temos o Espírito Santo dentro e sobre. Dentro e sobre. Para fazer o serviço de uma forma extraordinária. E graças a Deus, irmãos, porque quem aqui nasceu de novo? Quem aqui aceitou Jesus? Se você aceitou Jesus, de acordo com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, irmãos, você recebeu algo da parte do Senhor. Sabe o que você recebeu? Poder. Unção. Então olha aí para o seu irmão do lado, eu sei que às vezes fica com um pouco de vergonha, mas olha para o irmão do lado, ou a irmã do lado. Pois é, você está sentado de um ungido e uma ungida. Eita glória! Significa, irmãos, que um ungido faz muita coisa, mas vários ungidos faz muita coisa, muita coisa. Oh, glória a Deus! Estava vendo o Clebão aqui. Kleber, meu amigo, meu parceiro. Te amo, viu? Muito obrigado por vir num dia tão especial. Clebão, chamou ele de paizão, porque me criou quando eu não tinha dinheiro nenhum. Me dava roupa, comida, né? Oh, glória a Deus, e graças a Deus estou bem. Mas, irmãos, eu e você somos ungidos. E como que eu provo isso para você, irmãos, biblicamente? Quero que você abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 20. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Diz assim: vocês, porém, têm uma unção. Estão lendo na NVI, pode colocar na NVI para eles acompanharem aqui. Irmãos, hoje você não vai dormir nesse culto. Ô glória! Você vai ficar acordadinho, sabe por quê? E acordadinha, porque você vai pegar tudo que Deus tem para a sua vida. 1 João 2,20 diz: vocês, porém, têm uma unção que procede ou que vem do santo, e todos vocês têm conhecimento. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 diz, 2 Coríntios 1, 21 diz: ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo, porque Ele nos ungiu. E quem fica feliz, irmãos, de não ser comum? Quem fica feliz de ser ungido? De andar com o poder de Deus e saber que você pode tocar a vida de outro. Porque, irmão, se você, de acordo com a Bíblia, está dizendo que você nasceu de novo e você foi ungido ou recebeu a unção ou o poder de Deus, irmãos, significa que os seus dias na terra não são normais. Ou não devem ser normais. Até porque eu e você, aonde nós formos, pela capacidade divina colocada em nós, através da unção, qualquer lugar que nós fomos, nós temos que manifestar o reino de Deus. E o reino de Deus se manifesta através dessa unção que opera na minha vida e na sua vida.
Então diga, eu sou ungido. Oh, glória, irmãos, eu tenho uma boa notícia para você. Ninguém para o ungido. Porque o que mais vamos desfrutar, irmãos, e eu quero que você pegue isso, eu tenho certeza que você vai pegar, o que mais vamos desfrutar nesses últimos dias, ou do início desse ano até o fim desse ano de 2026, é de um grande favor. Vou repetir, nós vamos, em 2026, desfrutar de um grande favor. Sabe por que nós vamos desfrutar, irmãos? É porque quando o mundo, as pessoas que ainda não estão em Cristo, não receberam, elas identificam um ungido ou uma ungida, eles têm o desejo, o prazer de favorecer o ungido. Porque você tocou a vida dessa pessoa de alguma maneira. Amém? Então, porque você é ungido e ungida, favor grandioso vai abençoar a sua vida esse ano. Oh, glória a Deus! Irmãos, eu tenho algo aqui que eu escrevi, eu vou seguir aqui o meu roteiro, porque eu tenho certeza que esse roteiro agora não vai me paralisar, amém? Existe uma obra que o Espírito Santo deseja fazer em nossas vidas, nosso ministério, nossas finanças, em nossa família, por isso ele precisa nos encontrar sensíveis. E eu declaro sobre você uma sensibilidade aguçada, para você perceber as movimentações do Espírito. Porque Ele não quer que você perca por nada, nenhum ponto do que Ele vai fazer nessa terra. Porque eu não sei se você sabe, queria que o rapaz aqui, alguém do louvor, do violão, viesse aqui. Oh, ungido, tangedor. Oh, glória. Abençoada é essas mãos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Só toma cuidado para não ficar bêbado aqui. Oh, glória. Irmãos, Ele precisa nos encontrar sensíveis. E eu estava pensando sobre isso. Se Ele precisa me encontrar sensível, significa, irmãos, que 2026 eu posso crescer em todas as áreas da minha vida. Isso é para você também. 2026 você vai crescer em todas as áreas da sua vida. Só que eu quero dizer algo para você, precisa de um posicionamento seu e meu. Porque fé fala e age. Porque palavras estão sendo liberadas, irmãos, através do púlpito da sua igreja, você que não é daqui, mas através dessa igreja está sendo liberada muitas palavras. Quantas se cumpriram, mas quantas ainda vão se cumprir? Mas Deus quer te encontrar sensível para que você não perca o tempo. Porque existe um tempo, irmãos, onde Deus está fazendo as coisas. E Ele quer que você não perca esse time. Ele quer que você esteja com os seus ouvidos abertos, os seus olhos vendo, e vendo sim na dimensão espiritual o que vai se manifestar no natural. Mas você precisa entender que tudo que move a sua vida primeiro acontece no espírito. Porque você é um espírito, você tem uma alma e você habita em um corpo. A sua vida, irmãos, é regida pelo teu espírito humano recriado, aonde o Espírito Santo te guia. Porque a Bíblia, irmãos, a palavra é espírito e vida. E quando você medita nela, quando você se expõe a áudios, livros, pregações, o seu espírito humano, irmãos, ele pode receber as informações dadas pelo Espírito Santo. Mas para isso você precisa ficar sensível, se achar sensível, se ver sensível. Porque o que não pode acontecer nesses últimos dias, irmãos, e não pode mesmo, é que metade da igreja receba e a outra metade fique como ouvinte, como alguém que está vendo o que Deus está fazendo. Sabe, irmãos, eu e você, a nossa oração diária tem que ser: eu não fico de fora disso. Eu não vou ficar de fora do que Deus irá fazer. E aí, irmãos, com essa palavra permeando meu coração, eu compartilhei até no Blast que eu estava tentando fazer algumas coisas, ler de forma mais determinada, orar de forma mais determinada, me consagrar jejuando, né? E eu percebi, irmãos, que no meio de tantas coisas para fazer, tantas distrações, eu percebi que um impasse foi se levantando todo dia. E sabe, irmãos, que todo mundo passa por isso, amém?
os impasses, as coisas que se levantam para te distrair. E aí eu mandei esse texto no Blast, eu quero ler para você. Mandei para eles assim, Blast é o nosso grupo de jovens aqui da igreja. Quem aqui já faz tempo que está sentindo uma resistência ou um impasse na entrega a Deus? Seja na leitura, ou ouvir áudios, ou se consagrar com mais dedicação e empenho. É como se a distração estivesse tendo mais força para te manter improdutivo, e você sente esse distanciamento das coisas do Espírito. E você tem pensado, o que preciso parar de fazer, ou retirar do caminho para voltar mais forte e determinado? Quando eu compartilhei esse texto, algumas pessoas automaticamente me chamaram e falaram: pastor, incrivelmente era como se esse texto fosse para mim. E eu disse, eu tenho certeza que o Espírito Santo me guiou para escrever esse texto, até porque eu estava fazendo algo que não tinha nada a ver com o texto, mas de repente esse impulso, essa inspiração, ela subiu dentro do meu coração. Peguei o meu celular e comecei a escrever. Então eu sabia de que de alguma maneira esse texto, essas palavras, elas tocariam a vida de alguém. Então eu fico feliz de saber que ela alcançou mesmo. E deixa eu dizer algo para você. Todas as vezes que uma inspiração sair da sua boca, ou sair escrita através de você, saiba, tudo que sai de você sai com poder. Oh, glória a Deus. Tudo que sai de você sai com unção. Porque você é um ungido, você é uma ungida. Então quando você escreve, há uma unção que é colocada naquelas palavras. Quando você fala, uma unção é colocada naquele áudio. Ao ponto, irmãos, de eu escrever algumas coisas para a Jéssica, esposa do Jackson. Escrever algumas coisas para ela. Mandei também esse texto. E ela mandou uma foto para mim e falou: pastor, a unção me pegou aqui só de ter lido o seu texto. Nós estamos entrando no nível, irmãos, que aquilo que falarmos ou escrevermos vai tocar a vida de alguém. Mas Deus precisa te encontrar sensível, aberto, pronto. E eu declaro, irmãos, prontidão para obedecer. Você não vai titubear quando ouvir Deus falando: faz, dá, oferta, semeia, ora. Porque senão, irmãos, a gente pode cair num erro. E eu lembro quando eu estava em outro ministério, estava num culto de oração, e havia um rapaz aqui encostado orando, e nós ficávamos igual ficamos aqui na igreja. Eu estava ali andando na igreja orando. E aí, irmão, na hora que eu passei a primeira vez por esse rapaz, aquele ímpeto, aquele desejo de orar por ele subiu no meu coração. E eu disse: não é possível. Agora, a oração acabou de começar e eu vou orar por ele. Não, irmãos, passei por ele o desejo mais forte de orar. Irmãos, eu falei: não, agora não, Irmãos, eu dei 4 voltas ali. Na 5ª volta que eu fui passar pelo rapaz, ele grudou no meu braço e disse: pelo amor de Deus, ouça o Espírito e ora por mim. O que vai acontecer muitas vezes é que parece que Deus vai falar com a própria pessoa que quer receber aquilo que está na sua vida, porque eu e você não está ouvindo o que Deus está falando. E ouvidos sensíveis, irmãos, é para isso. É para quando Deus falar: vá, e você vai. Faça, e você faz. Voe, e você voe. Mas como é que voa? É voar na sensibilidade, ou na inspiração, ou na direção que o Espírito Santo coloca no seu coração. E sabe, irmãos, que essas pessoas que me responderam falaram: pastor, eu estou assim mesmo, estou me sentindo desse jeito, um impasse, difícil de orar, difícil de ler um livro, difícil de ler a Bíblia. E aí eu falei para eles assim: Deus sabe onde nos encontrar. E eu quero dizer para você, nos seus dias de mais densas escuridões, Deus sabe onde te encontrar. Até porque você não foi criado para estar na escuridão, mas na luz. A luz é o seu habitat natural. Então Deus sabe nos encontrar, amém? Então, irmãos, eu quero dizer para você: se mova. Se mova. E aí, sabe que pensando sobre esse texto, e até mesmo sobre a resposta das pessoas, essa semana eu fui levar o Wanderson, ele está assistindo aqui. E Wanderson, essa unção vai pegar você e vai tocar sua perna. Você vai ver acelerado esse processo. Quando você menos imaginar, não vai ter dor para dobrar esse joelho.
Eu estou dizendo isso pelo Espírito, que a unção que está aqui nesse ambiente vai tocar a sua coxa. Eu sei, você foi operado, mas uma aceleração. Como se os médicos nem tivessem tocado a mão, voltando ao estado original. Levei o Wanderson no hospital, irmãos. E aí eu sou a melhor pessoa para levar no hospital. Se vocês quiserem me convidar para levar você para o hospital, eu levo. Mas tem que tomar cuidado. Levei o Wanderson no primeiro dia, e aí coloquei ele no carro com a perna no banco assim. E eu falei, tá tudo bem aí? Posso fechar a porta? Quando ele foi falar pode, eu bati a porta. Pá! Aí chegou lá no médico, eu entrei no elevador, entrei errado, e quando eu fui sair de frente, a rodinha enroscou na pedrinha, quase que ele foi pro chão. E ele disse, pastor, você quer me matar? Não satisfeito, nessa última, o médico falou, pode entrar, Wanderson. Quando eu fui entrar na porta, eu bati na porta. E ele disse, pastor, você quer que a minha esposa leve essa cadeira? Não, mas eu sou um bom guia, irmãos. Acredite, eu vou cuidar de você como seu pastor. Mas, irmãos, voltando aqui para o caso do Wanderson, eu entrei na sala com ele. E o médico começou agora a dar as diretrizes do que aconteceria, né, após a cirurgia. E também retirou agora, né, as linhas lá, os pontos, 18 pontos. Tirou os pontos. Não vou falar, não vou te envergonhar. Tirou os pontos. E aí o médico falou para ele assim, Wanderson, não, porque ele perguntou sobre o pé roxo, né, um pouquinho roxo, e na verdade bem inchado. Ele perguntou, eu só estou estranhando por que o pé está tão inchado. E o médico disse, Wanderson, você acabou de passar por uma cirurgia, onde você rompeu os tendões aqui, né, o tendão da sua coxa. E o que acontece? Porque você operou, a circulação dos seus músculos não está natural. É por isso que tem um inchaço. Porque músculo tem vida. E quando ele não está se exercitando ou correndo o sangue da maneira que tem que correr, ele engessa, atrofia. É bom ser crente, irmão. Porque na hora que o médico estava falando isso, eu quase entrei no manto lá na sala. Eu parei, peguei aquela informação e eu disse, Glória, eu posso usar isso? E eu pensei, uau! E automaticamente o Espírito Santo me disse, sem consagração, sem uma vida de oração, sem uma vida de meditação na palavra, sem uma vida de expectativa de que Deus, através da sua palavra, está colocando fé em nós e de que Ele pode mudar a circunstância da nossa vida, sem a prática espiritual, sem, irmãos, viver essa vida diariamente que a gente tem que viver, a gente engessa, a gente atrofia, fica duro. Aí coitado do ministro de louvor que tem que falar, levanta a mão, abençoado, vai, dança, se joga. Mas, irmãos, voltando aqui ao assunto, é verdade, sem a prática, sem o incentivo, sem a determinação, sem a diligência, sem a leitura, sem ouvir, sem se expor, porque a vida é espiritual, sem essa prática diária, irmão, se você fica 2 dias, você engessa. Você fica, irmãos, atrofiado se você ficar 1 semana sem congregar, sem ler a Bíblia, sem se expor à unção. De repente você está sem a circulação natural. Porque essa vida, irmãos, ela precisa da nossa parte de diligência, de determinação. Porque quem aqui na segunda-feira acorda pensando, hoje eu não estou me sentindo crente. Nossa, hoje, segunda-feira... Irmãos, isso é só um sentimento, você é crente. Sentimento a gente bate com a verdade, irmão. Eu e você somos crentes. Somos cristãos fervorosos de espírito. Ungidos, ungidas. O problema, irmãos, é que a gente vê a situação ou vê a segunda-feira como um monstro. Que a primeira palavra que sai da nossa boca muitas vezes não deve sair é, hoje a segunda-feira vai ser braba. Não, irmãos, troca isso, essa segunda-feira vai ser extraordinária.
vai ser do poder de Deus, vai ser cheia da graça, vai ser cheia do favor. O milagre está me encontrando, a bênção vai me pegar. O pessoal vai chegar em você e falar: que é isso? Que doideira é essa? Segunda-feira você nessa alegria. Eu sou da fé. Pega o sentimento, irmãos. Você tem que administrar o sentimento muitas vezes e colocar ele no lugar dele. Porque se a gente andar, irmãos, na dimensão da alma, e a alma é muito importante para nossas vidas, mas se você andar na dimensão da alma, você vai para um lugar que você não gostaria de estar. Mas se você vir para essa igreja ou para a sua igreja e se alimentar da palavra, Deus vai te levar para o lugar aonde Ele viu você estar. Até porque, irmãos, eu tenho uma boa notícia para você. Deus te criou com um espírito inflamado. Porque a Bíblia diz assim: aos seus anjos Ele faz ventos, mas aos seus ministros labaredas de fogo. Aí você pode pensar assim: nossa, mas eu nem sou um pregador, eu nem subo nesse púlpito. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos, todos nós, ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas da vida, do Espírito. Então, irmãos, eu e você como ministros de uma nova aliança, as pessoas vão olhar para nós e vão falar: lá vem o labareda de fogo. Eita! Tá falando comigo. O Wanderson internado começou a orar pelas pessoas lá, as enfermeiras, e falou assim: nossa, o pessoal estava falando para todo mundo que eu era pastor aqui. Comecei a orar por todo mundo: pastor, estou vivendo o que você viveu aquele dia que você ficou internado. Eu falei: irmãos, a maior maravilha do mundo é você ser um canal de Deus para alguém. Deus não escolhe lugares para se mover, mas Ele escolheu você para se mover. Para se mover através de você. Oh, glória. Eu gosto de uma frase, irmãos, de Dag Heward-Mills. Ele tem um livro chamado Pegue a Unção. Eu não sei se você já leu esse livro. Ele é um africano. Ele diz assim: quando Deus lhe envia um homem de Deus, você tem a oportunidade de recebê-lo e de pegar a unção que está em sua vida. Se há algum modo pelo qual você consegue captar a unção, por favor, faça-o. E eu quero dizer para você, hoje, com esse microfone na mão, eu sou o homem de Deus para a sua vida. Ricardo Barbosa Silva não tem nada para te oferecer, porque eu não tenho poder nenhum, mas eu considero o que foi colocado em mim. E eu sei que o que está operando em mim, e eu considero isso, vai tocar a sua vida. Vai tocar não, já está tocando. Porque enquanto eu estou falando, irmãos, pelo Espírito aqui, você está tendo as suas sensações, as suas experiências, de forma individual. Deus está falando com cada um, ligando essa mensagem àquilo que Ele falou com você no seu quarto, aquilo que Ele falou com você no seu carro, aquilo que Ele falou com você na rua, aquilo que Ele está falando com você agora. Deus está ligando os pontos. Essa palavra transferência ou transferir, estou aleluiado. Eu tenho que estar aleluiado mesmo, né? E os ministros aqui também. Porque a gente tem um pastor do fogo, né? O discípulo é como seu mestre. Oh, glória! A palavra transferência ou transferir significa passar algo de uma pessoa, lugar ou condição para outro, por autoridade e poder de Deus. Significa compartilhar, repartir. Romanos capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim, Paulo falando: porque desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. E eu preciso, irmãos, pontuar aqui que eu e você não somos donos de dom nenhum. Porque o dom é o Espírito Santo que concede.
Mas quando eu e você somos guiados por Ele, e é o caso de Paulo aqui, ele disse: eu vou estar com vocês em comunhão para repartir com vocês algum dom. E eu tenho plena convicção que esse repartir algum dom não era o dom que o Paulo tinha, mas era o que Deus tinha na vida de Paulo. Oh, meu Deus! Eu e você temos dons operando na nossa vida. Somos ungidos e ungidas. Existe tanto poder em você, tanto poder em você, tanto poder em você. Ó, vou repetir. Existe tanto poder em você, tanto poder em você, tanto poder em você, que não dá para alguém andar do seu lado e não ser tocado. Não dá para alguém sentar do seu lado no escritório e não ser tocado. Não dá para alguém andar do seu lado no ônibus e não ser tocado. Porque eu volto a dizer, há tanto poder em você. Há tanto poder em você. Há tanto poder em você, que quando você chegar perto de um enfermo, cura se manifestará. Há tanto poder em você, que quando você chegar perto de alguém e essa pessoa estiver com problemas espirituais, demônios se manifestam e você expulsa. Não chama o seu pastor, porque em vez de você pegar o seu telefone e ficar nervoso: ai, será que eu ligo? Ai, não estou achando nem o pastor Vinícius, nem o pastor Edson, nem o pastor Roberto, ninguém. Aí você olha para você mesmo e diz: eu aqui. Oxi, eu sou ungido. Eu sou ungida. Vem aqui, capiroto, sai no nome de Jesus. Porque você tem tanto poder, há tanto poder em você, que não dá para não transformar a vida de outra pessoa. Mas primeiro tem que transformar a sua vida. Primeiro tem que mudar eu e você, para depois mudar a vida dos outros. Porque, irmão, nesses últimos dias, e é até o Senhor vir, Deus está esperando os seus filhos se levantarem em verdade e integridade, não em duas caras. Porque eu e você não somos crentes 007, que na igreja é cheio do Espírito, mas fora é... Não. Irmão, nós somos crentes aqui, lá fora, em qualquer lugar. Somos cheios do Espírito Santo em qualquer lugar. Nós temos a vida de Deus operando na nossa vida para tocar a vida do outro. Então Paulo, nesse mesmo versículo de Romanos capítulo 1, versículo 11 e 12, quero ler para você na tradução da Paixão, que é uma tradução que eu amei e amo e continuarei amando até que Jesus venha. Diz assim: anseio por estar face a face com vocês e conhecê-los, pois desejo compartilhar com vocês algum dom espiritual que os capacite a permanecer firmes na fé. Isso significa que quando nos reunimos e estamos lado a lado, algo maravilhoso será liberado. Vou repetir. Paulo estava dizendo: olha, eu quero estar com vocês, repartir algum dom com vocês. Mas, irmãos, é uma boa notícia, porque quando Paulo estivesse com aqueles irmãos, a coisa ia pegar fogo. E é o que vai acontecer comigo e com você aqui, porque quando a gente se reúne, estamos lado a lado, irmãos, algo maravilhoso vai ser liberado. Eu declaro que algo maravilhoso vai ser liberado essa noite, para a sua vida. Oh, glória! Estava pensando em algo, irmãos, enquanto estava orando em línguas, porque a gente é orador de língua, né? Quem é orador de língua aqui? Deixa eu ver os seus beiços batendo aí. Irmão, estava pensando nisso, orando em línguas, e essa palavra também veio ao meu espírito. Hoje é uma noite propícia para você e eu pegarmos o que Deus vai liberar. Hoje é uma noite propícia, porque quem estava percebendo a unção desde o início do culto aqui?
Irmãos, se eu e você, como bons entendedores do reino espiritual, da vida do Espírito, não perdemos esse ambiente, nós vamos sim conseguir pegar o que Deus está liberando hoje. Amém? E como é que a gente pega, irmãos? Como é que a gente se expõe a isso? Irmãos, através da fome e da sede que temos por Ele. João capítulo 7, versículo 37 diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mateus capítulo 5, versículo 6 diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Salmos capítulo 107, versículo 9 diz: porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Ele satisfaz plenamente o faminto. Oh, glória! E eu quero dizer para você, tem coisas espirituais reservadas para nós hoje. Tem muitas coisas que podem acontecer aqui, irmãos, e eu quero acelerar aqui para que a gente pegue tudo. Sabe, irmãos, que essa vida de consagração, essa entrega, nessa determinação que você tem para plantar na sua própria vida, porque quando você busca, quando você se consagra, quando você ora, quando você lê, quando você se prepara, isso é para benefício seu mesmo. Amém? E, irmãos, é bom a gente entender que quanto mais a gente fizer isso, mais a gente se preparar, mais a gente crescer, mais a gente ter experiências, fica fácil de tocar a vida dos outros. Porque eu quero que você anote isso aqui. Anota aí no seu celular. Anota aí, porque isso aqui vai ser uma bênção para você compartilhar depois. Posso falar? Você não pode levar as pessoas em um lugar que você não tenha ido primeiro. Vou repetir. Você não pode levar as pessoas em um lugar que você não tenha ido lá primeiro. Você precisa provar. Você precisa ter a experiência. Você precisa saber o caminho. Você precisa pegar as chaves e isso ficará fácil para você tocar a vida dos outros. Porque, irmãos, é maravilhoso quando a gente percebe que as pessoas, elas identificam, elas percebem a unção fluindo em nós, amém? Então você não pode, irmãos, não pode levar pessoas em um lugar que você não tenha ido lá primeiro, amém? Então você é um privilegiado, glória a Deus. Irmãos, a Bíblia, ela está repleta de versículos sobre transferência. Eu anotei aqui, irmãos, no Antigo Testamento, temos aí 5 textos que falam sobre a imposição de mãos. Levítico 1:4, Levítico 3:2, Números 8, 10 e 11, né? Versículo 10 e 11, Números 27, 18 e 20, Deuteronômio 34, versículo 9. Nesses textos, irmãos, falam sobre transferência de pecados, impondo as mãos sobre um animal para que fosse transferido aquilo que o homem tinha feito para um animal puro. Existe também nesses textos separação ou consagração dos levitas para o serviço ao Senhor e transferência de autoridade e sabedoria. Por quê? Porque Deuteronômio 34:9, eu quero ler só esse para você, diz assim, Deuteronômio 34:9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado. Irmãos, um ponto muito importante sobre a transferência é que a imposição de mãos é bíblica. Ela é fundamental, faz parte da doutrina básica de Cristo. Imposição de mão é bíblica. Então, quando a gente impõe a mão, irmãos, você está recebendo inspirações, unção, dons. Amém? No Novo Testamento, irmãos, a gente tem aí alguns versículos. Eu não quero falar eles porque senão vai ficar muito grande, mas eu quero te dar aqui a base. Há, irmãos, em média de 25 a 30 versículos no Velho e Novo Testamentos que falam sobre a imposição de mãos ou transferência. Se você quiser depois o meu esboço para você ler tudinho e ficar bêbado na sua casa, eu te dou. Mas, irmãos, o versículo que eu falei que é base para nós é Hebreus capítulo 6, versículo 2, que diz que a imposição de mãos é um princípio básico da doutrina cristã. Não é secundário, é primário. Imposição de mãos, amém? Então, pela imposição de mãos, irmãos, você vê nesses textos que havia transferência de algo,
seja cura, ordenação, dons e bênçãos. E irmãos, nós precisamos ter consciência do que é transferido para nós. Porque quem aqui já recebeu muitas mãos na cabeça aqui? O pastor Edilson de Lira, ele fala que a nossa vida é resultado de muitas mãos que passaram pela nossa cabeça. Eu não sei como você vê isso, mas irmãos, eu considero até hoje todas as mãos que passaram pela minha cabeça. E eu sei identificar cada uma delas, como eu recebi elas. Na maioria delas eu caí. Recebi forte. Eu não sei se eu já te contei aqui, mas uma vez eu fui num evento e sobre transferência, ou considerar o que um homem carrega, ou uma mulher carrega, se você considerar isso, você vai ficar doidinho para receber o que homens grandiosos estão recebendo e vivendo. Eu lembro que uma vez eu estava no simpósio, era o Fernando Leal que estava pregando. Ele pregou e começou a se mover, passou a mão na cabeça de todo mundo. Quando chegou na minha, ele pulou a minha cabeça. Imagina, ele desceu e passou a mão na cabeça de todo mundo. E eu aqui, vai ser agora. Eu assisto avivamento e milagres. Ele vai passar e vai pôr a mão na minha cabeça. Irmãos, quando eu vi ele chegando, ele pulou a minha cabeça. É claro que eu não pensei que Deus estava me rejeitando, porque eu sou amado por Deus. Ele não viu. Eu perdoei. Mas o meu perdão gerou uma ação. Falei, na hora que esse homem for subir no púlpito, eu vou correndo atrás dele. Aí eu falei para Erika, agora, ele vai subir no púlpito. Irmãos, eu dei uma carreira no meio do corredor. Quando ele foi subir na escada, eu falei para ele, você passou lá atrás e pulou minha cabeça. Aí ele falou, é o quê? É o quê, rapaz? Eu falei, você estava impondo as mãos sobre as pessoas e na minha hora, na minha vez, você pulou a minha cabeça. Eu assisto avivamento e milagres. Eu considero o que está na sua vida. Eu quero receber. Ele falou, então pega! Irmão, voei. Fiquei desacordado ali um tempinho, mas eu peguei. Quero dizer para você, irmão, se você tem a oportunidade de pegar a unção na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, pega! Não perca tempo, irmãos. Eu sei o que é transmitido através das mãos. E eu também sei, irmãos, que em 2018, quando Jesus apareceu no quarto para mim, pegou nas minhas mãos, eu senti aquela unção violenta vindo sobre o meu corpo. Eu tive um êxtase onde a mão dele, duas mãos gigantes pegavam as minhas mãos. Irmãos, depois de 2018, a minha vida nunca mais foi a mesma. É por isso que eu sei, irmãos, que essa mão, olha para sua mão aí. Olha para sua mão, eu sei que alguns têm uma mão que parece uma raquete, mas é essa mão mesmo. Essa mão, irmãos, é o meio aonde Deus vai fazer através de você o que Ele não pode fazer aqui na terra como Deus, de forma pessoal, física, mas Ele tem você. Então olha para a tua mão assim. Essa mão tem o poder de transferir coisas para as pessoas. Glória a Deus. Irmãos, então se a gente considera o que está na vida do homem de Deus através do que ele prega, de áudios, de vídeos, ou do que está operando na vida dele, e a gente recebe a imposição de mãos, os outros meios também são poderosos. Você sabia disso? Então eu quero já partir para o nosso final assim dizendo, irmãos, se um homem pregando, a unção ela tem a capacidade de sair e tocar a sua vida, ler um livro também, ouvir um áudio também. Você sabia disso? Se você ouvir o áudio repetidas vezes, ler um livro repetidas vezes, a unção que está naquele áudio ou naquele livro pega você. Ou na verdade você pega a unção que está ali. Eu quero ler uma coisa que Dag Heward-Mills disse. No livro dele, Pega a Unção, e ele citou alguém, irmãos, que a gente sempre ouve falar nesse púlpito e nos púlpitos da Igreja Verbo da Vida, Kenneth Hagin. Ele disse assim, olha, no caminho de Accra para Surum, eu havia passado em uma livraria cristã e comprado algumas fitas de áudio de Kenneth Hagin. Senti que simplesmente precisava de algo em que imergir enquanto estivesse em Surum. Eu havia sido um excelente seguidor e admirador do ministério Kenneth Hagin. Ninguém jamais me disse para ouvir gravações de áudio. Eu é que gostava. Eu amava a palavra e amava o ministério da palavra. Ninguém jamais me disse para ouvir gravações repetidas vezes. Certa noite, eu estava orando, jejuando
e ouvido uma das fitas que havia comprado dele. Lembro-me daquele dia como se fosse ontem. Estavam usando um pequeno gravador vermelho, com reverso automático. A mensagem que se pregava era a respeito de lidar com demônios. Era uma mensagem que me deleitava em ouvir muitas vezes. A fita de áudio rodou sem parar a noite toda, por volta das 3 horas da madrugada. Espera aí que eu fechei aqui. A fita de áudio rodou sem parar a noite toda. Por volta das 3 horas da madrugada, eu estava orando ajoelhado do lado da cama. Eu podia ver o gravador na outra extremidade do quarto. Então, alguma coisa literalmente pulou da fita de áudio que tocava e moveu-se em direção à minha barriga. Pude sentir que algo entrava em mim e ouvi uma voz dizendo: de agora em diante, você pode ensinar. Uau! Ouvi uma mensagem do pastor Edson, consagração. Eu sei que você está cansado de ouvir isso, mas eu vou falar que eu estou com o microfone na mão. Ouvi uma mensagem do pastor Edson, consagração 175 vezes. Pode ser que eu tenha já passado, mas todas as vezes desde da primeira vez eu comecei a anotar. Já ouvi uma, já ouvi 2, e todas as vezes que eu ouvia parecia que eu estava ouvindo a primeira vez. E eu falava para ele: todas as vezes que eu ouço essa mensagem é como se eu estivesse ouvindo a primeira vez. Eu estou tão craque nessa mensagem que eu consigo falar até o que você fala. Eu estou quase um Edson Conceição. Mas eu falei para ele: pastor, eu considero tanto a unção que opera na sua vida. Eu considero tanto que todas as vezes que eu ouço é como se eu ouvisse a primeira vez. E eu dizia: eu vou pegar a unção desse áudio. Eu vou pegar, irmãos, eu vou pegar. E sabe que eu comecei a pegar a unção. Ela não veio como veio para Deg, né? A respeito de que ele diga, não veio e entrou na minha barriga, não. Até porque se fosse entrar na minha barriga, tinha que ser muito grande para entrar na minha barriga, né? Estou voltando para a academia, viu? Essa risada aí é incredulidade ou é fé? Mas voltando aqui, irmãos, sem as brincadeiras. Eu pegava a mensagem dele, aí eu falei: se essa mensagem tem unção, eu vou pegar mais outras que tem unção, porque ele é ungido. Peguei então, tendo intimidade com Deus, pelo menos 1 hora de oração e no secreto. E eu falei: essas 4 são as mensagens da minha vida. São as mensagens que todas as vezes que eu vou pregar, eu vou pôr para rodar. Irmãos, eu escuto. E aí eu volto e escuto. Aí eu volto e escuto. Aí eu volto e escuto. De forma natural não está acontecendo nada, mas eu estou sendo carregado com a unção que opera na vida dele. E aí, irmãos, eu comecei a perceber que as pessoas que começaram a me seguir, ou a me acompanhar, ou considerar o que está operando na minha vida, começaram a ter as mesmas atitudes. É o caso do Pedrinho, é o caso da Ana Paula, que começaram a pegar essas mensagens minhas agora. Porque eu pegava as mensagens deles, mas agora eles estão pegando as minhas mensagens e dizendo: eu vou pegar a unção que opera na vida do pastor Ricardo. A ponto, irmão, deles ficarem embriagados. E eu falar: uau, está se repetindo ou está se multiplicando. Deixa eu dizer para você, vai se multiplicar na sua vida quando você entender que é você que escolhe ser cheio ou não ser cheio. É você que escolhe se expor ou não se expor. É você que escolhe. Joga a preguiça de lado e viva uma vida no Espírito. Está na nossa mão, irmãos. Está na nossa mão viver uma vida no Espírito. Está na nossa mão. Eu quero ler aqui o que está aqui no final. Oh, glória a Deus. Um dia eu fui pregar num acampamento e me falaram assim: nossa, você fala igualzinho o seu pastor. Parece até uma cópia dele. E eu falei: o discípulo é como seu mestre. Fico feliz de ser, irmãos, comparado a ele. Porque deixa eu dizer algo para você. Quando você considera a unção que está na vida do homem de Deus, essa unção, quando você recebe, ela começa a operar na sua vida. E é verdade. E eu não sei se você já ouviu isso, mas quando eu e você está com expectativa, fome e sede por essa transferência do que o homem ou a mulher de Deus carrega, você sabia que às vezes você, sem falar, o Espírito Santo fala com quem está pregando? Ele para o culto para você receber?
Manuel Dias estava num culto de um americano e ele estava olhando aquele homem e dizia: eu quero pegar a unção que está na vida desse homem, eu quero receber. E orando, vou receber, eu quero pegar. E chegou uma hora que esse pregador parou o culto e falou: você está me atrapalhando. Você fica tão faminto, tão sedento, que você acaba atrapalhando o pregador de pregar. Você está me parando. Vem aqui, fique em pé. Ele ficou em pé e recebeu, irmãos. Você não pode dizer: não, você está me parando. Eu vou dizer: você está me parando. Eu vou dizer: você está me parando. Mas você não está me parando, não, irmão. Eu vou para cima de você agora. Quero só dizer isso aqui. Glória a Deus. A gente, irmãos, percebe que muitas vezes, né, não tem aquela correria, não tem o... Nossa, eu estou pulando, estou correndo, mas está tudo bem. Porque isso aqui é mover do Espírito. Esse silêncio significa que você está pegando o que está sendo falado e vai praticar na sua vida, assim como eu. Amém? Deus é bom? Ô glória. Foi isso aqui que eu anotei. Na verdade, não foi o que anotei, foi o Deg que falou. A fim de obter o máximo benefício de uma gravação de áudio, você precisa escutá-la com o objetivo de acabar recebendo uma transmissão de unção. Então imagina que você põe um áudio para rodar, ou você começa a ouvir um pregador, ou ler um livro, e você fica conectado com a ideia, o desejo de receber o que está sendo transmitido a você. E aí ele diz assim: ouça a mesma fita diversas vezes. Uau! Eu nem sabia que eu poderia, dessa dimensão, nesse nível, receber. Mas ele está dizendo aqui: eu nem sabia que eu podia escutar assim. Mas no final ele diz: escute diversas vezes a mesma mensagem. 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 Está com problema de falta de fé? Escute diversas vezes mensagem de fé. Está com problema com frieza espiritual? Irmãos, escute mensagens de consagração. Apenas escute. E é isso aqui, irmãos, que está no meu final. Eu quero que você fique de pé. A banda pode vir aqui, por favor. Acabou não. Num culto como esse, irmãos, nós nessa igreja, nós não saímos dos nossos lugares para dar palavra para ninguém, nem impor as mãos sobre ninguém, porque nós vamos ser ensinados, e eu sei que na sua igreja você também é ensinado. Então nessa igreja a gente não faz isso. Num culto como esse, onde tem alguém pregando, você, se tiver uma palavra, uma inspiração, algo da parte de Deus para alguém, você chama um diácono, e o diácono fala comigo ou com o ministro que está pregando. Mas eu quero te dar uma boa notícia: você não é proibido de sair do seu lugar e ofertar na vida de alguém. Você não é proibido de sair do seu lugar e dar um tênis para alguém, uma blusa para alguém. Irmão, você não é proibido. Um abraço, sem palavra, um abraço. Você não é proibido. E sabe, irmãos, eu quero dizer algo para você. Cultos como esse fazem parte do nosso dia a dia. E o Senhor estava falando isso para mim. Eu tinha plena convicção disso. Que tudo que você tem semeado, seja num culto, fora de um culto, tudo que você tem semeado, ouça isso, tudo que você tem plantado na vida de alguém, ou até mesmo nessa igreja, se prepare para o dobro. Eu vou repetir, irmão, porque eu recebi essa informação quando estava no quarto. Não se preocupe com o que vai ser semeado, vai sair da sua mão, do seu bolso, da sua conta. Não se preocupe.
E o Senhor me fez lembrar que tem pessoas que estão semeando sim nessa igreja para a mudança, para o crescimento e aumento deste lugar. Deixa eu dizer para você também, haverá um dobro sobre a sua semeadura. E aí eu escrevi 4 palavras que veio enquanto eu recebia isso. Deus, na verdade veio um texto primeiro, mas depois as 4 palavras. Deus vai usar a sua generosidade para a sua própria promoção. Vou repetir. Deus vai usar a sua generosidade para a sua própria promoção. É por isso, irmãos, que nesse tempo haverá na sua vida, ouça isso, retornos, multiplicação, abundância e favor em alto nível. Eu vou repetir: retornos, multiplicação, abundância e favor em alto nível. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Pode colocar uma música bem dançante aí? Porque hoje, irmãos, você vai dançar a sua vitória. Lembre, sua semana vai começar com retornos, multiplicação, abundância e favor em alto nível.